gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vim fazer o relato do meu parto cesariana pelo SUS. Gente, passei um perrengue, sério. Minha cesárea foi marcada para segunda-feira às 7 da manhã e com um médico que já tinha feito a minha cirurgia, que ia ser o plantonista no dia, com o médico que já tinha feito a minha cirurgia de cisto roto, tá bom? Então ele falou assim, ó, você vem aqui 7 horas da manhã, se até segunda-feira o seu bebê não nasceu, eu vou fazer seu parto, porque ele é acima de percentil 90, tá sentindo várias dores, então assim, eu vou fazer seu parto, tá? Então me preparei tudo no final de semana pra ter ele segunda-feira às 7 horas da manhã. E na segunda-feira, do domingo pra segunda, eu comecei a sentir umas dores mais fortes, tá? Então, como ele já ia nascer na segunda às 7 da manhã, eu não me preocupei. Eu falei, caso piore muito, eu vou, né, pra Santa Casa, senão eu espero aqui até dar o horário. E, gente, segunda-feira, me preparei, me arrumei as coisas dele. A minha mãe veio de Jales pra cá, porque a minha mãe que ia acompanhar o parto, porque o meu marido, ele não assiste, ele não consegue ver sangue, sabe? Então, ele não assiste. Então, a minha mãe ia acompanhar o parto, a minha mãe ia ficar como acompanhante minha ali da Santa Casa, né? E a minha mãe veio pra cá, pra gente poder ir pra Santa Casa. E antes de ir, eu tava sentindo um nó na garganta muito forte, sabe? E o meu marido, ele tava muito preocupado. E aí a gente conversando aqui, eu tomando banho, eu e minha mãe conversando, e ele meio que sumiu. Depois ele falou que ele estava orando no quarto com a porta fechada. Por isso que ele tinha sumido, né? Por isso que nesse momento que a gente estava aqui conversando, ele não estava aqui. E eu senti no meu coração de conversar com Deus nesse momento, sabe? E aí, enquanto eles terminavam de se arrumar, eu ajoelhei ali no chão, beirando a cama, e comecei a pedir para Deus que desse tudo certo. Comecei a pedir para que o meu filho viesse saudável. Comecei a conversar mesmo com Deus, sabe? Fazer uma oração para que o meu parto fosse o mais tranquilo possível. E alguma coisa me falou que ia acontecer alguma coisa com ele e que eu precisava agir rápido, gente. Ai, eu fico até emocionada, tá? No que eu senti isso, porque alguma coisa dentro de mim disse isso. E no que eu senti isso, eu comecei a chorar muito. Nossa, eu chorava muito. E aí minha mãe viu que eu tava chorando, ela perguntou se eu tava com medo. Eu falei que o único medo que eu tinha era com ele. Que o único medo que eu tinha era que acontecesse alguma coisa com ele. E eu não conseguia explicar. Mas eu senti, sabe, eu senti no meu coração que ia acontecer alguma coisa e que eu precisava agir rápido. Tá, fomos pra Santa Casa e eu com aquele nó na garganta, tentando não chorar pra não preocupar ninguém, né? Chegou na Santa Casa, o médico que tinha marcado a minha cesárea trocou o plantão. Já começou por aí, né? Trocou o plantão, mas como eu tava com dor, eu entrei e me examinaram. No sábado, que foi quando marcou a minha cesárea, não, na sexta, que foi quando marcou a minha cesárea, eu estava com 2 centímetros de dilatação. E aí, quando foram me examinar, era uma médica X que estava no local e tava vários internos, vários aprendizes. E a médica, como uma escola, né, eles deixam os alunos aprenderem. E quem me atendeu foi essa interna. Ela fez o toque e falou que eu não estava com nenhum centímetro de dilatação. Só que o Thomas tá acordando. Só que a dilatação, ela não diminui. Vocês entenderam? E aí eu questionei, porque a médica, ela não encostou em mim, ela não me perguntou nada. Ela, tipo assim, me ignorou. Vocês entenderam? Deixou a moça lá me atendendo e simplesmente me ignorou. Aí eu falei, ó, eu tô perdendo o tampão já tem mais de uma semana, gente. Era cada pedaço de tampão mucoso, desse tamanho assim, ó, verde. Umas coisas muito esquisitas. A minha calcinha ficava úmida o tempo todo. Então, assim, eu tava em trabalho de parto, tá?
Aí ela fez o toque e falou que eu não tava com nenhum centímetro de dilatação. Eu falei, nossa, mas estranho, porque eu vim aqui na sexta e fizeram um toque e disse que eu tava com mais de 2 centímetros de dilatação. Diminuiu? Aí a médica olhou pra interna, não falou comigo, tá, gente? Momento algum ela falou comigo. Olhou pra interna e falou assim, você tem certeza? Aí ela falou, eu tenho. Mas por você estar ensinando uma pessoa, pela pessoa estar aprendendo, se você ficou na dúvida, você vai lá e faz o teste pra saber se realmente tá ou se não tá, certo? Só que ela não relou em mim. Mandou eu fazer o cardiotoco. Vocês entenderam? Aí pediu pra essa moça colocar o cardiotoco. Cardiotoco é que vê os batimentos do coração do nenê, vê se ele tá se movendo, vê se tá tudo bem ali. No primeiro cardiotoco, deu as minhas contrações, mas não foi o suficiente para uma cesariana. Vocês entenderam? Não era contrações suficientes ali para eu escolher se queria fazer uma cesariana ou não. Mas como estava marcado com outro médico, eu falei, gente, mas estava marcado com o fulano. Agora ele trocou o plantão, eu me preparei e não vai fazer. E aí, nesse primeiro cardiotoco, só falaram que eu estava com contrações, mas não o suficiente para fazer o parto. E aí, colocaram novamente, porque surgiu uma dúvida, eu não entendi o porquê, mas surgiu uma dúvida no cardiotoco ali, então colocaram novamente. Nesse segundo cardiotoco, são 2 pecinhas assim que eles colocam em cima da sua barriga, puxam um elástico por cima e fica medindo. Nesse segundo cardiotoco deu que o meu bebê não tinha tido nenhum movimento. Vocês entenderam? E, gente, na hora que a moça veio tirar e ela falou assim, estranho, seu bebê não teve nenhum movimento, mas vou deixar a médica avaliar. A minha garganta tampou assim, sabe? Porque eu sabia, porque eu tinha sentido que tinha alguma coisa errada, que precisava agir rápido, sabe? E me deu aquele nó na garganta. E aí, demorou coisa de 2, 3 horas pra doutora voltar. E aí ela pegou e falou assim, olha, vamos pôr um terceiro cardiotoco. Gente, eu tinha colocado o primeiro, que deu alguma coisa inconclusiva ali. Já tinha colocado o segundo, que deu que meu bebê não estava mexendo. E colocou o terceiro. No que colocou o terceiro, ela não conseguia mais colocar. A moça que estava aprendendo não conseguia mais colocar. E aí a médica veio e colocou assim com a maior raiva ali em mim. 17 minutos depois, porque um cardiotoco dura pelo menos 20 minutos. 17 minutos depois ela veio, desligou a máquina, arrancou o papel, rasgou, falou assim, pode ir embora que tá tudo certo. Falei, mas como tá tudo certo? No outro deu que meu bebê não tá mexendo, no primeiro deu inconclusivo, que eu estava com contrações, mas deu inconclusivo. Como que tá tudo certo? Me explica. Ela falou assim, não, pode ir embora que tá tudo certo. Aí eu peguei e falei assim, doutora, a senhora pode conversar com o meu marido porque ele tá preocupado, ele tá vendo que eu estou com dores, a senhora pode explicar pra ele o que tá acontecendo? Ela olhou pra minha cara e falou assim, você não é maior de idade? Então eu não vou falar com ele coisa nenhuma. E saiu andando. Gente, vamos começar pelo direito da gestante, tá? Que a gestante tem direito de acompanhante desde o momento da consulta até o momento do nascimento do nenê, até o momento dela sair do hospital. E ali a gente não pôde, tá? Porque mandaram eu entrar sozinha. E aí, na hora que eu pedi pra ela falar com o meu marido, ela simplesmente olhou pra mim e perguntou se eu não era maior de idade. E saiu andando, não deu nenhum tipo de explicação. E aí, gente, eu saí do hospital, assim, da Santa Casa, desnorteada. Eu saí literalmente desnorteada. Eu não sabia nem pra onde eu tava indo. Meu marido perguntou o que tinha acontecido, eu contei pra ele. E aí ele falou, não, eu não vou sair daqui enquanto ela não vir falar comigo. Gente, tem que ter uma explicação, a gente se preparou pra isso. Se você tá com dor, o neném tá querendo nascer. E, tipo, ninguém faz nada. Como assim a dilatação diminuiu? Isso não existe. Como assim 3 cardiotoco? No primeiro dá inconclusivo, tá com contrações, mas não o suficiente, aí deu inconclusivo. O segundo deu que o bebê não tá mexendo e o terceiro nem te falou nada, só simplesmente mandou sair pra casa. Tipo,
Eu fiquei em choque, sério, eu fiquei em choque, não deixaram a minha mãe entrar, não deixaram meu marido entrar, e eu tava em choque, a gente parou ali na esquina da Santa Casa, tem um bar, né, tem um bar assim, é uma lanchonete que vende salgado. E aí o meu marido, não, eu vou voltar lá, vou tentar falar com ela, porque a gente precisa ter uma posição, ela garante que o bebê não tá nascendo, ela garante que tá tudo bem, senão a gente volta pra casa. E aí ele foi lá conversar com ela, ela simplesmente mandou o aluno ir lá falar que ela não ia conversar. E aí a gente veio pra casa, eu totalmente sem rumo, eu totalmente perdida, eu fiquei assim com a minha cabeça, eu tava perdida, gente, tava perdida. Meu marido em desespero e nervoso, a minha mãe super preocupada também, cansada porque ela tinha ficado ali 4 horas mais ou menos, sentada num banco pro lado de fora da Santa Casa. E a gente veio pra casa. A minha mãe mora em Jales. Eu sempre morei em Jales. A minha avó mora em Jales. Quem sabe aqui da minha história sabe que eu cresci com a minha avó. Fui morar com a minha mãe após os meus 13 anos, né? Eu morei com a minha mãe quando eu era pequena e depois eu morei com a minha avó. E aí eu voltei a morar com a minha mãe com 13 anos. Então, assim, a minha mãe e a minha avó são como se fosse a mesma pessoa. São duas mães pra mim, vocês entenderam? Então, como eu cresci em Jales, como eu nasci, cresci, morei até o ano passado, começo do ano passado, eu morei em Jales. A minha mãe, vamos pra Jales, vamos tentar em Jales. Sei lá, você vai no UPA, conta o que tá acontecendo, fala que você tá com dor. E aí eles vão te examinar. Se lá eles falarem que você não tá em trabalho de parto, que tá tudo bem, nem tá tudo bem, ok. A gente volta pra casa. Mas a gente precisa ter uma posição. E aí eu falei pra ela, agora eu não consigo fazer nada, eu preciso deitar. E o meu marido, no que eu deitei, ele ficava assim, amor, e aí, o que a gente vai fazer? Amor, e aí, a gente precisa voltar pra Santa Casa, amor, e aí? E eu não queria ir na Santa Casa daqui, porque eu pensei, gente, se meu filho estiver nascendo, eu não vou fazer o meu parto com essa médica, vocês entenderam? Eu não vou, ela é irresponsável. Ela não me deu nenhuma posição, ela não me deu nenhuma explicação, ela simplesmente falou, pode ir embora, tá tudo bem. Aí eu falei, tá, mas o que é... Tá tudo bem, pode ir embora. Não me deu explicação. E aí eu fiquei pensando e eu não sabia responder ele. Aí alguma coisa veio na minha cabeça e falou assim, tenta. Tenta ir pra Jales. Se você continuar com dor, você vai no UPA, tenta se resolver, porque em Jales você tem que passar primeiro no UPA pra depois ir na Santa Casa. Aqui em Fernandópolis, as gestantes já vão direto pra Santa Casa. E aí, eu fui pra Jales, no que a gente foi, eu continuei com dores, ainda falava, gente, eu não vou conseguir chegar, sabe, porque eu tô com muita dor, eu tava muito inchada, eu tava muito cansada, minha barriga tava muito grande, então assim, eu falava, não vou conseguir. Mas e aí a gente chegou lá, eu muito angustiada, falei, mãe, vamos no UPA comigo? E ela foi, meu marido ficou lá na casa da minha avó, né, porque se eu fosse ter bebê ali, ela já ia me acompanhar. Chegou no UPA, eles viram que era gestante e colocou o papel para passar na frente. Só que eu vi que tinha gente lá desde as 6 horas da manhã. Isso já era 2 horas da tarde. Falei, vai demorar. No que eu sentei na cadeira, gente, comecei a sentir dores mais fortes mesmo. Não conseguia ficar sentada, sabe? Eu tinha que ficar levantando porque eu tava sentindo muita dor. E aí eu entrei, né? Entrei dentro do UPA para ser atendida. A médica me examinou e falou assim, você tá com quase 4 centímetros de dilatação, vou te mandar pra Santa Casa. Estranho, né? Porque na sexta eu tava, na sexta-feira eu tava com 2 centímetros, aí chego lá de manhã, a médica olha pra minha cara e fala que eu não tinha nada de dilatação, e agora eu tava com quase 4 centímetros de dilatação, então eu tinha dilatação, foi um erro e não foi avaliado por quem estava ensinando, vocês entenderam? E aí eu não culpo, tá? Não culpo a estudante, eu culpo a médica. A médica que era responsável. Se ela ficou com dúvida, ela deveria ter examinado. A responsabilidade é da médica e não do estudante. Vocês entenderam? E aí
eu comecei a ter dores mais frequentes, tanto que na hora que eu deitei na maca para ela me examinar, depois que eu fui levantar, eu já não conseguia mais levantar sozinha, eu precisava de ajuda, sabe? E aí eu fui tomar a medicação e mesmo tomando medicação, a dor não passava, a dor não passava, a dor não passava, e eu sentindo muita dor, e eu gemendo de dor. E aí eu cheguei, eles me mandaram pra Santa Casa, aí falou assim, ó, a gente tá só esperando o SAMU pra te buscar. Mas como eu tô vendo que você tá com dor e a sua dilatação tá evoluindo, então se você quiser, pode ir de carro. Se você tiver de carro, se sua mãe for dirigindo, você pode ir de carro. Falei, tá, ótimo. A gente foi pra Santa Casa, gente, cheguei na frente da Santa Casa e eu não conseguia descer do carro. Eu tava travada, com muita dor, E aí, na Santa Casa foi tudo muito rápido. A gente entrou, já mandaram eu pra maternidade pra ser reavaliada, né? A médica chegou, fez o toque e falou assim, ó, tá com mais de 4 centímetros de dilatação. Você quer normal ou você quer cesárea? E aí eu falei que eu queria cesárea por inúmeros motivos. Gente, uma mulher não precisa explicar porque ela quer aquele tipo de parto. Ela simplesmente quer e pronto. Eu queria cesárea. E aí ela perguntou, né? Ah, mas você é de Fernandópolis, por que você tá aqui? Ainda falei que eu morava em Jales, né? Que eu sempre morei em Jales. E tudo bem. Aí ela falou assim, não, então vamos fazer um cardiotoco pra ver como tá a situação. Gente, era 6h47 da tarde. Ela trocava o plantão, ou seja, ela ia embora 7 horas da noite. Aí ela foi, aí eu dei aquela gemida assim, porque eu estava com muita dor mesmo. Aí do que eu dei aquela gemida, ela voltou e falou assim pra minha mãe, mãe, busca as coisas dela lá, que o neném vai nascer, eu tô subindo com ela pra cesárea. 6h47 da noite, ela ia embora 7 horas. Espera aí, gente. Espera aí que meu neném tá chorando. No que eu subi pra cesárea... Ó, o Thomas. Conheçam o Thomas, gente. Conheçam o meu amor da minha vida. Ele tá tão coliquinha. E aí, no que eu subi pra cesárea até aplicar anestesia, eu já não tava aguentando mais nem falar. Tá? Então eu tava evoluindo muito rápido. Aí no que me abriram e chamaram a minha mãe, né, pra entrar, porque eles esperam da anestesia pra depois chamar o acompanhante. Aí no que chamaram a minha mãe pra entrar, ela escutou a médica falando assim, uma falando pra outra, nossa, ele tá muito lá embaixo, será que você vai conseguir tirar? Aí ela falou assim, sorte que a minha mão é bem fina, ela entra ali. E aí meu neném nasceu, gente. Pesando 3,440 kg, medindo 50 centímetros. E foi isso, o meu relato de parto. Então, assim, se eu tivesse esperado aqui em Fernandópolis, com certeza teria acontecido alguma coisa de ruim, porque eu não ia voltar na Santa Casa para ter o meu filho com aquela médica. Com aquela médica super irresponsável que nem me examinou. Vocês entenderam? Então foi esse o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, um super beijo pra vocês e até a próxima!